Eu sou Ana Miriam, eu sou psicóloga e hoje trago uma bela reflexão, uma história sobre o Divino Criador e o jovem mendigo. Essa história eu já escutei já há algum tempo e gostaria de compartilhá-la com vocês. Conta-se que existia um jovem mendigo que passava por muitas dificuldades em sua vida. Um dia, ele resolve juntar alimentos. Então, à medida que ele ia juntando os alimentos, eles desapareciam. E ele descobre que era um rato que estava levando os seus alimentos. Então, ele fala com o rato: "Por que você faz isso comigo? Não percebe que sou um mendigo? Porque ao invés de tirar de mim, que não tenho, você não tira de alguém que tenha condições. Assim, ele não perceberá e não fará tanta falta para ele." E o rato diz ao mendigo: "Não adianta, está no seu destino. Você só pode possuir 8 itens." Inconformado, o mendigo pergunta: "Por quê? Eu só posso possuir 8 itens?" E o rato diz: "Não sei. Por que você não pergunta ao Divino Criador?" Logo que amanheceu, o mendigo resolve então ir em busca do Divino Criador para poder entender o porquê do seu destino. E ele começa a sua longa jornada. À medida que ele ia caminhando, a noite chegou e ele precisaria de um abrigo para que ele pudesse continuar a sua longa jornada. Foi então que ele avistou uma luxuosa casa, a qual ele pediu para que a família o abrigasse aquela noite. E a família o abrigou. Porém, perguntaram ao mendigo: "O que faz com que um jovem esteja caminhando até essas horas?" E ele disse-lhe: "Estou em busca de uma resposta. Preciso encontrar com o Divino Criador para entender o meu destino." Então, aquela família pede-lhe um favor. "Será que você poderia perguntar ao Divino Criador o que eu preciso fazer para que a minha jovem filha volte a falar? Eu já usei todo o meu recurso, já fiz de tudo, mas não consigo fazer com que ela volte a falar." Então, o jovem mendigo diz: "Sim, claro, eu levarei a sua pergunta." Amanhecendo, ele prosseguiu a sua viagem. Mais adiante, ele encontra um mar de montanhas, que ele deveria atravessá-las para conseguir chegar ao seu destino final. Então, ele escala a primeira montanha com muita dificuldade e quando chega ao topo, ele encontra com um monge. E esse monge também faz a mesma pergunta a ele: o que fez com que ele escalasse toda aquela montanha e para onde ele estava indo? E então ele diz que preciso seguir a minha jornada para encontrar com o Divino Criador. Trago uma pergunta sobre a minha vida, meu destino. E o monge resolveu ajudar o mendigo. Ele tinha um cajado mágico e fez com que o mendigo atravessasse voando todo aquele mar de montanhas. No final, ele agradeceu e o monge também pediu-lhe um favor. Ele disse que ele já estava por ali há mais de 1000 anos e que ele tentara de todas as formas alcançar os céus e não conseguia. Usava toda a sua sabedoria, poder, mas nada surtiu o efeito desejado. Então, ele pediu para que o mendigo perguntasse ao Divino Criador o que ele deveria fazer para que ele alcançasse os céus. E, mais uma vez, o mendigo agradeceu pela ajuda
disse que levaria sua pergunta e prosseguiu a sua viagem. Mais adiante, ele encontra com seu último e grande obstáculo. Era um rio, o qual ele teria que atravessar. Porém, ele não conseguia. E mais uma vez, ele é surpreendido com mais uma ajuda. Ele encontra uma tartaruga gigante, a qual resolveu ajudá-lo. Ele subiu em seu casco e atravessou todo o rio. Quando terminou, ele agradeceu a tartaruga e ela também o perguntou o que fizera desejar atravessar todo aquele rio. E ele disse-lhe: irei encontrar com o Divino Criador e perguntar sobre a minha vida, meu destino. Então a tartaruga também lhe pediu um favor. Será que você poderia aproveitar e perguntar ao Divino Criador: como faço para eu me transformar em um dragão? Vivo aqui há mais de 500 anos, já tentei de todas as formas e não consigo me transformar em um dragão. Claro, sim, levarei a sua pergunta. E finalmente ele encontra com o Divino Criador. Porém, ele é surpreendido quando o Divino Criador diz: eu só poderei responder 3 perguntas. Mas ele havia trago 4 perguntas: a dele, a da tartaruga, do monge e a da família. E aí ele pôs-se a refletir. Pensou na tartaruga, que vivera mais de 500 anos em busca dessa resposta para que ela pudesse se transformar em um dragão. Pensou também no monge, que já vivera há mais de 1000 anos esperando também por essa resposta para finalmente alcançar os céus. E pensou também naquela jovem, na família, né? Aquela jovem poderia passar o resto da sua vida sem poder falar. Foi aí então que ele percebeu que os seus problemas nem eram tão grandes assim. E resolveu fazer as 3 perguntas dos amigos que adquiriu durante a sua jornada. E o Divino Criador respondeu para aquele jovem mendigo: a tartaruga, ela precisa se desapegar do seu casco. Ela, por não se desprender, o casco impede o seu voo. A partir do momento que ela conseguir, ela voará. O monge também se apegou e o seu cajado funciona como uma âncora, prendendo ele e não permitindo que ele alcance novos voos e chegue aos céus. E a jovem, ela voltará a falar no dia em que ela encontrar sua alma gêmea. Feliz e agradecido, ele agradeceu ao Divino Criador e retornou à sua jornada. Logo que avistou a tartaruga, ele falou para ela: você só precisa se desprender do seu casco. É ela que está impedindo que você consiga voar. Ela conseguiu romper, se desprender e, ao se desprender do seu casco, ela encontrou pérolas preciosas. E, em forma de agradecimento, entregou, presenteou ao mendigo e finalmente conseguiu voar. Mais adiante encontrou novamente com o monge e também lhe disse: você só precisa se desprender do seu cajado. Ele funciona como âncora e está te impedindo de alcançar os céus. Em forma de agradecimento, o monge também presenteia o mendigo com o seu cajado, que simboliza o seu poder, a sua sabedoria. E finalmente ele consegue alcançar os céus. E finalmente encontrou com a família e também conseguiu dar a resposta que eles tanto precisavam. E o jovem mendigo disse: a sua filha voltará a falar no dia em que ela encontrar a sua alma gêmea. Foi então que a jovem desceu as escadas e finalmente conseguiu falar. Então não foi esse jovem que esteve aqui na semana passada? Ou seja,
aquele mendigo conseguiu a riqueza da tartaruga, a sabedoria e o poder do monge, e ele havia finalmente encontrado a sua alma gêmea. Essa história, ela nos traz uma bela reflexão, vários ensinamentos da importância de entendermos que quando percebemos que os nossos problemas tomam uma proporção muito maior do que eles realmente são, a gente consegue entender que o problema do outro é muito pior do que o nosso. Traz também a lição do amor, da amizade, da gentileza, da generosidade, da solidariedade, a empatia. Então, e principalmente, quando fazemos o bem, o universo sempre irá conspirar para que possamos receber também o bem. Então, eu desejo, eu espero, eu acredito em um mundo mais justo, em um mundo com mais amor. Nós vivemos hoje, infelizmente, numa sociedade que não só se adoeceu, mas que vive o desamor, né? Onde crianças são violentadas e assassinadas, mulheres violentadas e também assassinadas em relacionamentos abusivos, a falta de segurança, tudo isso gerado e provocado pela falta de amor. A partir do momento que a sociedade entender que não é o que eu possuo, não é os meus diplomas que vai definir o meu caráter, a minha personalidade, e sim aquilo que eu sou, aquilo que eu consigo ser para mim, mas também para o meu próximo. Não vivemos isolados, não vivemos numa ilha. Precisamos entender que estamos aqui para fazer o bem, para ajudar o próximo. E a partir do momento que eu ajudo de alguma forma o meu próximo, sem dúvidas, esse bem se voltará para mim. Eu acredito de que em algum momento o universo, o Divino Criador, fará com que as pessoas consigam ter essa consciência e pratiquem, não de forma intencional, mas de forma voluntária, o amor para com o próximo. Como sempre faço, a minha indicação hoje é um livro que tem como título Os Caminhos do Amor. Esse livro é da Dalva Silva Souza, é um livro que Os Caminhos do Amor mostra como o fracasso, o sucesso, a alegria e a tristeza presentes nos desafios diários são essenciais para compreender e aprender o verdadeiro sentido do amor. Nesse livro, ela retrata sobre as várias fases da vida, infância, adolescência, fase adulta, casamento, filhos, enfim, as diversas fases da humanidade, e com isso ela retrata os caminhos, os percursos do amor. Então é um livro muito bom, tenho certeza que vocês irão gostar e eu recomendo. Desejo paz e luz para todos nós e muito amor também.